Diversificação e a agrobiodiversidade é um princípio fundamental na agroecologia. A Revolução Verde diminuiu bastante a biodiversidade que existia, né? Porque é produzido geralmente é uma só espécie em grande escala. Aí não tem mais. Inclusive da agrobiodiversidade. Haviam milhares de variedades de soja, de arroz, de feijão. Polinizadores, de tudo, Isso. né? Como? Polinizadores. Sim, exatamente. Diminuiu bastante. Você sabe que a abelha, aqui na Chapada, está sendo tratada como praga e eles estão pulverizando as abelhas com veneno, porque as abelhas estão dificultando a polinização dos maracujás. Olha a lógica onde é que vai. Os mangangás quase que não existem mais. O mangangá é o polinizador por excelência do maracujá. Realmente, está difícil de ver por Existem aqui. poucos mangangás, sobretudo nessas áreas mais degradadas. Aqui dentro da terra-mata tem, mas nessas áreas mais degradadas existem poucos mangangás. E aí, as abelhas europeias, parece que ela tem uma eficiência muito grande em buscar pólen. Logo cedo, quando as flores do maracujá se abrem, as abelhas vão lá buscar esse pólen e elas às vezes terminam não polinizando a folha por causa da anatomia do corpo dela. E quando as mulheres, as pessoas vão fazer a polinização artificial com a mão, já não tem mais pólen, entendeu? Então eles estão matando literalmente as abelhas com agrotóxico rótulo vermelho, classe 1. O agrotóxico mais forte que tem, estão matando as abelhas. Maluco, você tem A um Universidade Federal da Bahia estava aqui na região fazendo exatamente um trabalho sobre essa questão dos polinizadores e falando no sentido de que ia sensibilizar, sabe, o pessoal da agricultura familiar e do agronegócio, porque aqui em Biquara e Mucugê convivemos, né? A agricultura familiar e o grande agronegócio, a grande agricultura, né, que produz batata, hortaliça, debaixo de pivô central. Essa agricultura que eles chamam de agricultura de precisão, com muita tecnologia, mas muito veneno, os trabalhadores todos se lascando, agora eles estão ganhando muito dinheiro. Olha aí uma agricultura onde você vê um ganho de dinheiro extraordinário. Na batata, eles estão ganhando fábulas de dinheiro. Eles estão com índices de produtividade altíssimos. Eles estão tirando 1000 sacas de batata por hectare. Fale. Na concepção do senhor, o que é que está... Você. Na sua concepção, o que é que está impossibilitando a ascensão da agroecologia? Porque eu não sei se é uma visão minha, mas uma pequena parcela, eu diria considerável, das pessoas que estão formando em agronomia, elas não estão se direcionando para trilhando esse caminho da agricultura familiar. Não sei se porque o agronegócio, como você mesmo disse, é mais rentável e a humanidade hoje não está mais preocupada com a qualidade, mas sim apressada em ter as coisas na mão mais facilmente. Você me perguntou se as pessoas que estavam se formando hoje em agronomia... Sim, o que está impossibilitando a ascensão da agroecologia? O que está impedindo o avanço da agroecologia? Ah, o que está impedindo o avanço da agroecologia? Isso. Pergunta maravilhosa, adorei isso aí. Então, o que a gente acha? O que está impedindo o avanço da agroecologia? Eu acho que a competição acha que é caro. Acho que é só a busca por lucro. É o quê? A competição. A competição? Eu acho que é dificuldade. Porque é mais fácil você fazer um monte de coisa, explicar veneno, deixar lá, e você ficar cuidando. E a mentalidade das pessoas. Cultura. O egoísmo. Pelo amor de Deus, Começa não. já me arrependi. Eu vou citar Einstein, Albert Einstein. Einstein disse, eu adoro essa frase dele, os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando os criamos. Eu acho que o grande problema é a nossa mentalidade. O pensamento hegemônico de algumas dessas coisas que vocês falaram, mas é o pensamento hegemônico, sabe? A falta de uma
uma reflexão mais profunda, mais crítica sobre tudo isso que está ocorrendo. Essa invisibilidade do campo, essa invisibilidade da agricultura, essa invisibilidade do campesinato, sabe? Tem uma frase de Ottaviani, um sociólogo, quando ele fala assim, a luta do campesinato constitui-se como um obstáculo à ordem burguesa. Só que o campesinato agora, vamos entender o campesinato, a agricultura familiar, a reforma agrária, eu acho que é mais delicado a gente conceituar o campesinato, mas vamos entender como essa categoria social do campesinato, onde está inserida a agricultura familiar e a reforma agrária. No último ano de Fernando Henrique, a agricultura familiar tinha 2 bilhões e 100 milhões de reais para financiar. Vocês têm uma ideia de quantas unidades de produção a agricultura familiar tem no Brasil, mais ou menos? Não. Pode chutar? Quanto? 4 milhões e meio. Isso representa 85% dos estabelecimentos agropecuários no país. Isso representa, hoje, 24% da área cultivada no país. Olha, é interessante a gente refletir sobre esses dados E é do 70% IBGE. da produção de alimentos. 70% da produção do alimento e 36% da produção bruta da agropecuária. E 75% miseráveis. Como? E 75% E 75% de miseráveis. Então é isso que a gente precisa entender. Ó, a agricultura familiar, vou repetir. 4 milhões e meio de unidades de produção, 85% do total. Tem 24% da área cultivada. Hoje está recebendo algo em torno de 15% do crédito. É responsável por 70% da cesta básica, por 36% do produto da agropecuária, produto bruto da agropecuária, e é responsável por ocupar 77% das pessoas no campo. O pessoal do agronegócio muitas vezes argumenta, não, nós viemos aqui para gerar emprego. Eles não geram emprego, isso é uma falácia, isso é um engodo, sabe? É um engano que não tem tamanho, isso aí. Então, como é que a gente tem um desempenho desse? A renda média da população economicamente ativa do campo é mais ou menos a metade da renda média da população economicamente ativa da cidade. Muito disso está mudando por conta dessas políticas compensatórias desse governo. Bolsa Família, você entende? O próprio Pronaf subsidiado, altamente subsidiado, esse da agricultura familiar mais pobre, sabe? Então, muito dinheiro. Aposentadoria, antigamente, quer dizer, já vinha acontecendo, mas agora está mais consolidada. Esses programas de aquisição de alimento, Programa Nacional de Alimentação Escolar, são políticas compensatórias. Essas políticas podem deixar de existir. Esses 15% hoje do dinheiro, do crédito, do financiamento da agricultura, hoje esses 4 milhões e meio, mas não são atendidos dos 4 milhões e meio, sabe? São atendidos 2 milhões, 1 milhão e meio. Tem 24 bilhões de reais para a agricultura familiar. Praticamente o mesmo valor do Bolsa Família por ano para atender 13 milhões de famílias. O Bolsa Família atende 13 milhões de famílias, algo em torno de 50 milhões de pessoas. A agricultura familiar, com 4 milhões e meio de unidade de produção, termina sendo contemplada em torno de 1 milhão e meio, sabe, 1 milhão e pouco, entende, dessa totalidade. Então, a agricultura familiar está recebendo atualmente esse dinheiro, e esse dinheiro que veio para a agricultura familiar ao longo de 12 anos, mais de 150 bilhões de reais foram para a agricultura familiar. Mais de 150 bilhões de reais. A agricultura familiar não conseguiu pagar. Conseguiu fazer roça, conseguiu comprar trator, conseguiu alguma estrutura, mas não se estruturou com uma proposta de emancipação.
a agricultura familiar continua vulnerável dentro desse modelo que não é sustentável. A agricultura familiar não está praticando a agroecologia. Ela não está, sabe, você vê, CONTAG, vocês sabem o que é CONTAG? Não. Percebe a invisibilidade do campo? CONTAG é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Os trabalhadores na agricultura têm, nas suas instâncias dos municípios, os sindicatos dos trabalhadores rurais, que é uma minha companheira diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui de Ibiquara. Em cada estado tem uma federação, que reúne todos os sindicatos, e nós temos uma confederação, que é a CONTAG, que representa todas as federações. Quer dizer, a CONTAG é o órgão máximo que representa os trabalhadores da agricultura, a agricultura familiar e a reforma agrária. Como? Por estado. A CONTAG é nacional. As federações são estaduais. Tá? A CONTAG tem um projeto que eles chamam Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável. Aí eles acrescentaram mais uma palavra, sustentável e solidário. Mas mesmo a CONTAG ainda não está abraçando a agroecologia. É uma coisa muito doida, isso é uma coisa que a gente precisa investigar. Por que isso? Porque os sinais de debilidade desse modelo já estão claros demais. Vocês querem ver uma coisa, gente? A crise da água. Que análise vocês fazem? Vocês são da área de biologia. Que análise vocês estão fazendo desse problema que está ocorrendo com a água agora, aqui no Brasil? Não falar no mundo não, vamos falar aqui no Brasil. Que análise vocês fazem disso? É um resultado da nossa ação. Como? É um resultado da nossa ação. Sim. Das nossas ações no decorrer dos anos. O uso indiscriminado da água, de acreditar que ela é um bem de consumo infinito, e as ações em conjunto da população humana acreditando que a água era infinita. Daí a gente achou que ela nunca ia acabar, que iriam vir as próximas e próximas gerações, e de que a imagem da nossa cabeça de que a água iria faltar água ia ser num futuro bem mais distante. E hoje a gente está tendo que lidar com uma realidade nua e crua, como diz o ditado, de que está tendo que regular a água para todos os Falta de serviços. planejamento das cidades também em relação ao racionamento. As coisas ainda não tem planos de, por exemplo, se acontecer que a barragem de Sobradinho não consiga mais fornecer energia. E aí, o que é que vai fazer? E além disso, Vai ficar exportando energia de outros países? e, al- O preço bem mais elevado que nem aconteceu recentemente, né? e além Outra disso, energia termoelétrica das usinas. e além disso, é uma consequência de outras ações, não apenas do uso indiscriminado da água. A devastação da Amazônia, a retirada de matas ciliares, o uso indiscriminado de terras, tudo isso influencia no ciclo da água. Como pode haver um ciclo de água se não tem a floresta para manter a água? Ficar olhando muito para os rios do chão e esquecer dos rios de cima, que quem Exato. enche os rios aéreos é a floresta. Exatamente. Vocês arriscariam mais alguma principalidade nessa questão da água? São Paulo passou 100 anos, né, no seu superdesenvolvimento, e para todo o processo, seja ele agropecuário ou industrial do terceiro setor, precisa de água. E entre aquela cidade tem vários leitos de rios, né, e não se preocupavam, despejaram seus dejetos nos leitos dos rios e usufruíram de seu recurso natural como bem entenderam. E agora estão pagando a conta, e a conta vem com juros. Né? Mas quem vai pagar? Só Tá São faltando Paulo? água, vai faltar por um bom tempo ainda. Como? Tô dizendo quem vai pagar a conta? Só São Paulo? Não. Não. Não, que com certeza eles se confiaram e se acomodaram em contaminar o que eles tinham lá, confiando em usar o dos outros. Mas né? eu acho que não é só lá. Não. Eu acho que é Porque os nos outros arredores, têm mas como lá visibilidade a população é maior, o desenvolvimento foi mais rápido, acumulou. A E lá é o atenção primeiro a estar recebendo as consequências. Mas olha só que equívoco que a gente está cometendo. Vocês sabem qual é o consumo humano
doméstico de água no mundo? Mínimo. 7, 8%. Você sabe qual é o consumo da agricultura? No mundo, 73, 74%. No mundo, a indústria é responsável por algo próximo de 20%. E esse consumo doméstico que nós estamos, né, colocando a responsabilidade maior no uso da água. Eu vejo todo mundo em São Paulo falando, ninguém mais pode tomar banho, não pode dar descarga, não pode fazer barba, não pode fazer isso. Né? Quer dizer, a gente está querendo coletivizar uma responsabilidade que, na verdade, não é do coletivo, a não ser da sua falta de entendimento das responsabilidades Da disso. sua negligência. Novamente a questão da invisibilidade. Se no mundo a agricultura usa 74%, se nós viermos para uma área, para uma região de clima tropical, com certeza esse uso vai ser maior na agricultura, sobretudo porque nós temos menos indústria. Nessas regiões nós terminamos a indústria responsável por mais ou menos próximo de 20%, o consumo doméstico é 7, 8%. E nós estamos colocando toda a responsabilidade no consumo doméstico, gente. E o mais incrível é que a pessoa só vê falando de programa, para a pessoa diminuir, aumenta a conta da água na cidade, diminui o consumo na cidade, na agricultura ninguém mexe. Pois é, ninguém mexe. Agora vamos analisar a lógica da água na agricultura. Vamos particularizar a nossa análise da água na agricultura. Né? Quer dizer, a água é um bem mais do que suficiente para nós todos. Desde que, sabe, não interrompamos o ciclo da água, desde que não degrademos a qualidade potável dessa água. O que a agricultura faz com essa água? Irriga, grande parte dessa água vai embora pelo vento, a parte chega no solo, parte o solo bebe, parte escorre. Quando chove, é interessante que a gente via os pecuaristas de um modo geral, quando ligava para suas fazendas, e o cara lá da fazenda, patrão, choveu de correr enxurrada. O cara ia comemorar, choveu de correr enxurrada. Quer dizer, a nossa ignorância foi, né, sendo construída de tal maneira que a gente comemora enxurrada. Quem que termina sendo mais responsável pelas degradações das matas ciliares? A agricultura. Não, aí é a agricultura de um modo geral. Aí é a agricultura de um modo geral e a pobreza na agricultura. Porque um agricultor familiar cultiva sua área, deixou sua mata ciliar, de repente aquelas áreas em cima, você entende porque eles não manejaram adequadamente, porque os meus colegas não deram um acompanhamento técnico adequado para eles, aquela área se degradou, aquele solo se compactou, aquele solo não bebe mais água, aquele solo não retém mais água, aquele solo não respira mais, as plantas não produzem mais, etc, etc. Eles saem dali e vão para a beira do rio. Tem um pouco de umidade na beira do rio. Então, a grande vilanidade que está nessa questão da água é a agricultura. Ela é intocável. É impressionante, é intocável. E fica parecendo que isso é também casual. Não é, não. Os meios de comunicação poderiam estar falando sobre isso. As universidades poderiam estar falando sobre isso. E não estamos abordando isso. Nós poderíamos falar, o Congresso não fala porque o Congresso tem uma bancada ruralista que não tem nenhum interesse sem ter de divulgar isso e fazer um debate sobre isso. Mas a academia não deveria estar fazendo esse debate? Pelo amor de Deus, não deveria estar fazendo esse debate. Tem necessidade mesmo de usar desse tanto de água? Como? Mas a agricultura tem necessidade de usar essa quantidade de água mesmo? Me responda você, diante do que eu acabei de colocar. Não. Nós estamos usando mal a água. A agricultura precisa de água, precisa de água. Hein? Os métodos são ineficazes. É de muita água que a agricultura precisa? Água suficiente. Não é de muita água. A agricultura precisa de um uso econômico e racional da água. Não é de muita água. Se a gente tem um ambiente, quer dizer, uma paisagem agrícola que já condiciona o vento, por exemplo, grande parte daquela água que é irrigada, entendeu? Não se perde pelo vento. Qual é a precipitação média do semiárido? Vocês sabem? Em torno de 480 milímetros por ano.
Pronto. Eu tinha como médias 500, 600. Quer dizer, menos ainda. Você está lá em Petrolina, sabe melhor do que eu. De um modo geral, o semiárido chove 500, 600 milímetros. A média do semiárido, você entende, de todo o Essa Nordeste. média de 480 é lá para Petrolina. Pois é. Mas vamos pensar nesses 500, 600. Chove. Você sabe qual é o potencial de evaporação de um solo degradado, um solo nu, um solo desprotegido? Chega perto de 2.000 milímetros por ano, 1.500 milímetros por ano. Então nós temos um déficit. Esses 400 que chovem, a terra não bebe. Choveu, enxurrou, vai provocar assoreamento. Quem é que está fazendo isso? É a agricultura. Sem levar em consideração que esta agricultura, ela usa os agroquímicos do chapéu da minha amiga, né? Sem falar nos agrotóxicos. Você quer ver um outro detalhe? Se você tem um solo adubado com fertilizante químico, que é um sal, o que acontece na física? Vocês são da biologia, mas devem saber isso. Você tem duas soluções e tem uma membrana numa solução. A solução Tenta entrar em equilíbrio. que tem uma concentração salina maior vai buscar água que tem concentração salina menor. O que vai ocorrer no solo que tem muito adubo químico, que são sais, e que de repente não chove? Vai puxar água. Puxa a água da planta. A água que está na seiva da planta, o solo puxa. Isso é física. Não é nada, não estamos falando nenhuma novidade, não. Qualquer agrônomo teria que estar sabendo disso e teria que estar trabalhando com isso. Então aí precisa muita água. O solo não bebe, o solo não guarda água, não armazena água. E precisa ter muita água, porque senão as plantas não conseguem. Sabe? Muita água que eu disse no caso, ele não se equipara a 7% definido pela gente. Mesmo você cortando, utilizando, fazendo outra gestão, você vai precisar de muito mais água que 7%. Sim, sem dúvida. Eu falei muita água. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a agricultura vai precisar de mais água, mesmo porque quando você pensa numa população urbana, você tem ali uma concentração de gente na cidade, né? Choveu, vamos imaginar, aquela chuva seria o quê? Para dividir para aquelas pessoas. Na agricultura não, você tem áreas enormes que chove. E essa chuva está ali caindo naquele solo. Se você imaginar essa chuva de 600 milímetros, existem regiões na Europa que chovam 600 milímetros. E não existe problemas de seca como existem aqui. Por que, primeiro? Eles não têm a quantidade de sol que nós temos. Aí vem outra questão da nossa agricultura. Sim, mas o sol, a gente pode lidar com o sol de forma... Você quer ver um conceito bacana de agricultura? Os chineses diziam que a agricultura é a arte de cultivar e colher o sol. E isso é antigo. E eu acho que a ciência no mundo não tinha ainda consciência da fotossíntese, né? A arte de cultivar e colher o sol. Sabe? Esse negócio, eu trabalho muito com esse negócio da ressignificação da agricultura, né? Para a gente começar a entender melhor a agricultura, valorizar mais a agricultura, respeitar mais a agricultura e retomar aquele curso alterado de coevolução. Né? Porque estamos degradando o ambiente, estamos nos degradando. Não apenas através do alimento que sai dali, que a gente come, vindo com mais ou menos veneno, não. Mas porque o ambiente está sendo degradado. Está sendo violentado e, consequentemente, o alimento está sendo violentado também. A nossa saúde está sendo violentada. Então, se você tem um solo povoado, se você tem arborizações, que você condiciona o vento, né? Você tem um solo rico em matéria orgânica, a partir do próprio manejo da vegetação espontânea, que a gente chama de erva daninha. Chama de erva daninha, o cara que produz o herbicida fica muito feliz com esse conceito. É daninha, eu tenho aqui o remédio para a erva daninha, que é o meu herbicida. Entendeu? Então são conceitos que são produzidos dentro da academia. Esta mentalidade que eu acho que a gente precisa trabalhar em cima dessa mentalidade.
Nós precisamos entender a agricultura não mais como agronegócio, não mais dentro daquela visão da economia, sabe? A agricultura não é apenas uma atividade econômica, não. Ela é uma atividade humana. Se a gente tem que conceituar de alguma forma, é uma atividade humana. Eu vou dar alguns conceitos, alguns significados que algumas pessoas deram de agricultura para vocês, que eu gosto muito. Tem um delas que é um desses conceitos que é de Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia e o fundador da agricultura biodinâmica, né? Rudolf Steiner diz que a agricultura tem o objetivo da agricultura é o florescimento da consciência humana. Olha que significado. O objetivo da agricultura é o florescimento da consciência humana. Aí vem um outro cara chamado Fukuoka, que é um cara da agricultura natural, já um japonês. Ele diz o seguinte: a agricultura não é apenas a arte de cultivar as plantas. Olha, já está dando status de arte para a agricultura. A agricultura não é apenas a arte de cultivar as plantas, mas a arte de cultivar e aperfeiçoar seres humanos. Civilização. Quer dizer, olha que coisa que a gente vai começando a ver. Tem um camarada já lá na França, isso já mais recente, Claude Aubert, ele fala assim: nenhuma atividade humana, nem mesmo a medicina, tem tanta importância para a saúde da humanidade quanto a agricultura. Quer dizer, a gente começa a olhar a agricultura de uma outra forma. E se a gente olha a agricultura, você entende, com esse significado, ela não pode ser praticada dessa forma degradadora, dessa forma violenta que está sendo praticada. As pessoas que trabalham com a agricultura não podem continuar sendo excluídas da sociedade. Os bolsões de misérias não podem permanecer no campo. Nós precisamos nos inquietarmos com isso e buscarmos caminhos para a agricultura. Nós não podemos aceitar que a agricultura seja praticada dessa forma. Tempos atrás, aqui no Oeste, teve uma lagarta que estava dando lá no algodão, Helicoverpa, parece o nome da lagarta, né? E aí, em cima, inclusive, do algodão transgênico, do milho transgênico, que é um milho que deveria ser resistente ao ataque da lagarta, porque ele tem na sua seiva uma toxina, que é a toxina do baculovírus thuringiensis. Você entende que é tóxico para a lagarta e, consequentemente, vai ser tóxico para nós, humanos e animais que comem milho. Mas é um milho transgênico, é esse. Mas a lagarta Helicoverpa foi lá em Barreiras e comeu o milho, comeu o algodão, estava comendo a soja e tal. Aí não tinha nenhum veneno aqui que estava tendo eficácia no controle daquela lagarta. Descobriram que lá na Austrália tinha. Aí o secretário de Agricultura aqui, com o Wagner, fizeram uma reunião aqui, não sei o quê, e aí foram para Brasília, você entende, com toda, sabe, a turma do agronegócio e a bancada ruralista, e lá em Brasília Dilma também aceitou que viesse esse agrotóxico de lá da Austrália para ser aplicado aqui. Qual era? Agrotóxico? Hein? Suplemento não pode não, mas agrotóxico. Pois é. Quer dizer, rompeu com tudo que tinha, sabe, do ritual de aprovação de agrotóxicos pela Anvisa, que já é uma porcaria. Já é uma porcaria. A CTN-Bio, que aprova transgênico, é outra porcaria. Não funciona. Você entende? As pessoas que estão ali são pessoas comprometidas com o agronegócio. Não vão trabalhar em prol da vida, em prol da sociedade, vão trabalhar em prol do lucro daquela agricultura, tá? Pois bem, esse agrotóxico veio, estava no container, e tem uma promotora aqui na Bahia, é de lá da região de vocês, de Juazeiro, como é o nome dela, Data? Rapaz. Ana Rúbia. Hein? Ana Rúbia? Não. Ela está atualmente dirigindo o Fórum Baiano de Combate a Agrotóxico. Talvez eu me lembre depois o nome dela. Ela entrou com uma liminar e impediu que aquele agrotóxico fosse utilizado. Mas essa liminar já caiu. Mas já tinha entrado no Brasil, né? Hein? Já entrou. Já entrou no Brasil. Qual é o entende? agrotóxico? Não me lembro o nome. Não me lembro o nome. Um agrotóxico que veio lá da Austrália, não foi, sabe, os testes fajutas não foram realizados, não definiram qual é a classe toxológica do agrotóxico. Você sabe como é que se define um agrotóxico? Olha que loucura. Existe um parâmetro chamado DL50.
Você conhece? Sim. DL50 significa dose letal a 50%. O que significa isso? Você pega um determinado princípio ativo, tantos miligramas por peso de quilo vivo, com cobaia, e testa aquelas cobaias. Morreram 49% das cobaias. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tem um outro que é CL50, concentração 50%. Concentrou no alimento aquilo ali, você entende? Aí que vem onde eles definem qual é o limite aceitável de determinado agrotóxico em cada alimento. Então, eles definem isso. A Anvisa, quando vai fazer a avaliação dos alimentos, fala assim, está dentro do limite, está dentro do limite, então não tem problema. Agora, some todos esses limites. Vamos imaginar que esse limite na cenoura seja aceitável. Some o limite da cenoura, do chuchu, do pimentão, do tomate, do morango, do mamão, Já passou dos limites. do arroz. Não tem teste Soma humano, todos esses limites para ver para onde é que a coisa vai. Isso, onde é que está a comunidade científica? Onde é que estão os médicos que não conseguem enxergar isso? A academia vai aceitar um parâmetro desse para definir um agrotóxico, classe toxicológica 1, 2, 3 e 4. 50%. Matou 49%, você entende que está liberado. Mas isso não foi feito com esse agrotóxico que veio lá da Austrália e eles estão utilizando esse agrotóxico lá aqui no Oeste Baiano. Eu tenho uma irmã que é médica, uma vez eu estava em Salvador e estava comentando isso com ela, né? Aí ela chega para mim e fala, olha a invisibilidade. Eu falo, mas Tato, você quer o quê? Você quer que os agricultores percam as suas lavouras? Ela é médica. Você quer que os agricultores percam as suas lavouras? Eu falo, não, Bah. Eu queria que os agricultores aprendessem a fazer agricultura. Com responsabilidade, sabe? Com consequência. Entender como é que funciona. Um dos princípios que a gente está trabalhando na agroecologia é essa questão da observação do funcionamento da natureza. Onde vocês da biologia podem trazer contribuições interessantíssimas para a gente. Mas, pelo amor de Deus, vocês da biologia, não... a turma da biologia costuma dizer isso, né? A área antropizada é praticamente sinônimo de área degradada, né? Eu falo, porra. Sim, mas é o quê? É para aceitar? Quer dizer, a ação humana, ela necessariamente é degradadora? A gente geralmente liga uma coisa a outra. Sim, liga porque está ocorrendo assim. Mas quando a gente coloca dessa forma, há uma aceitação. A gente não está contestando isso. A gente não está contestando que o ser humano utilizou uma área e degradou. A gente está aceitando que ele degradou. Então a agricultura degrada, o ser humano degrada. Não degrada. A agricultura pode ser feita de forma inteligente, de forma sensível, de forma racional, sabe? Pode ser feita com interação. O Rudolf Steiner desenvolveu um outro conceito que ele chama de... Ele desenvolveu dois conceitos, isso em 1924. Foi o conceito de organismo agrícola. Eu acho que aí ele foi talvez o pioneiro no conceito de abordagem sistêmica, tentando ver o conjunto, né? Ele fala, né? Solo, água, clima, planta, animal, ser humano, como é que diz? Biodiversidade, e ele vai até o cosmos. Ele acrescenta o cosmos e acrescenta o ser humano. Mas ele desenvolveu um outro conceito, foi o conceito de individualidade agrícola, onde ele diz o seguinte: quando o ser humano empresta o seu sentimento, a sua alma, a sua sensibilidade para o ambiente que ele está interagindo, ele está interferindo, ele está trabalhando, e ele, se faz isso de forma honesta, verdadeira, ele recebe de volta. Olha o processo civilizatório. Ele recebe de volta